Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, Estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Essa mensagem de hoje tem como título Jesus é Light e está baseada em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Passagem que nós vamos ler agora. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Jesus é light. Light é uma expressão que tem sido muito usada da língua inglesa e tem sido muito usada nos últimos tempos para falar de alimentos light, de bebida light, chocolate light, exercícios light, enfim, toda uma vida light. E essa palavra em português significa leve. E nós, então, lendo esta passagem, estudando essa passagem, pensando no que ela diz, resolvemos dar esse título para a nossa mensagem. Jesus é light, porque realmente Jesus é light. E por que Jesus é light? Primeiro, porque o modo de crer que Jesus nos propõe é light. Ele está convidando: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa expressão cansados e sobrecarregados, na língua grega original em que foi escrito o Evangelho de Mateus, na verdade ela significa exaustos. Pessoas que chegaram ao nível da exaustão por causa da carga pesada que têm de levar. As cargas da vida realmente podem se tornar muito pesadas. Mas nessa passagem aqui, Jesus estava se referindo a uma situação daquela época, daquele tempo, a uma condição que os seus ouvintes estavam vivendo. No capítulo 23 de Mateus, desse mesmo evangelho, Jesus faz 23, 24 e até 25, é um longo discurso em que Jesus fala dos líderes religiosos do povo judeu, o povo ao qual pertencia Jesus. E em certo momento ele diz assim que os líderes religiosos oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Realmente, a religião tinha se tornado um fardo pesado para aquele povo. Preceitos sobre preceitos, cujo cumprimento era muito caro. A maioria da população não tinha recursos para seguir a religião de modo estrito, cumprindo todas as suas exigências. Por outro lado, Jesus diz que esses líderes eram farisaicos, hipócritas. Eles impunham cargas pesadas sobre o povo, mas eles mesmos não praticavam. Além disso,
há uma outra carga que pesa sobre cada um de nós, que é a carga do pecado. O apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 7 da carta aos Romanos, e falando sobre o fardo que o pecado traz para o ser humano, e falando na primeira pessoa, ele estava usando o verbo o tempo todo, falando de si mesmo. Chega um momento, no versículo 24, lá no final do capítulo, que ele diz: como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? E responde: graças a Deus, que a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, portanto, nos propõe nos livrar desse fardo terrível. Ele diz: venham a mim, tomem sobre vós ou sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. E ele diz: porque o meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Jesus está nos convidando para um tipo de fé que não é pesado. O apóstolo João, que foi um dos discípulos mais queridos por Jesus, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, seus mandamentos não são pesados. Antes ele tinha dito que Deus ama aos que lhe obedecem, e os que lhe obedecem o amam, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. E não são pesados pelas razões que nós vamos dizer a seguir. Portanto, Jesus nos chama para ter uma fé light, uma fé em que nós somos aliviados dos nossos fardos, porque Jesus, diz a palavra, Isaías capítulo 53, que ele levou sobre si, ele carregou sobre si os nossos pecados. A carga terrível pela qual Paulo estava oprimido, ele diz: como sou miserável, tem resposta em Jesus. Jesus Cristo levou essa culpa, essa carga, esse peso na cruz do Calvário. Essa é a fé que ele nos propõe. Confiar nele para ficarmos livres do peso dessa culpa, dessa condenação. Outra coisa, o modo de ser que Jesus nos propõe é light. Ele diz: eu sou manso e humilde, e vou ensinar vocês a serem mansos e humildes. E realmente é isso que ele nos ensinou na sua palavra. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, os versículos 25 a 34, é uma passagem linda, aquela famosa passagem que ele diz: olhem os lírios do campo, olhem os pássaros no céu. Em resumo, Deus que alimenta os pássaros e veste as flores, cuidará de nós. É o que Jesus está dizendo. O mesmo Deus que cuida dos pássaros, que alimenta os pássaros, porque ele disse: os pássaros não semeiam, não plantam,
mas são alimentados por Deus. E as flores, elas não tecem, nem fiam tecidos lindos e bonitos, mas Deus veste as flores com uma beleza que nem o rei Salomão, em toda a sua riqueza, foi capaz de se vestir. O apóstolo Pedro, também um dos discípulos que era um dos líderes dos apóstolos, ele disse que nós devemos lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades. E o apóstolo Paulo, grande missionário, que propagou o evangelho sobre a maior parte do mundo, então, ele diz: não vivam ansiosos, orem pedindo a Deus o que precisam. Esse é o modo de ser que Jesus nos propõe. Ao invés de nos preocupar com aquilo que devemos comer, vestir, beber, ao invés de nos tornarmos ansiosos com os problemas, dificuldades da vida, as adversidades, o peso do pecado, ao invés de seguir uma religião que se torna um peso para nós, porque nós não podemos cumprir tudo que ela nos exige, Jesus nos propõe buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça, e ele diz: todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês, porque o mesmo Deus que alimenta os pássaros cuidará de vocês. O mesmo Deus que veste as flores cuidará de vocês. Portanto, lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Este é o modo de ser que Jesus nos propõe. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo, e eu darei a vocês descanso. E outra coisa, talvez a mais importante, né, é que um modo de relacionamento que Jesus nos propõe é light. Jesus fala aqui em jugo. Jugo é uma palavra bonita para canga. Popularmente, jugo é canga. Aquele equipamento, aquela peça que a gente coloca no pescoço de 2 bois para que eles levem a carga. Os carros de boi, eles têm uma espécie de ponteira, uma haste comprida, em que esta canga é presa pelo seu meio, e de cada lado um boi, às vezes 4 bois, né? 2 e mais 2, e uma canga que é presa nos seus pescoços. E ali, então, os bois presos naquela haste, através das cangas, eles puxam o carro, puxam o peso. Também é usado para arar a terra. Hoje em dia, essas coisas estão obsoletas. Não se usa mais carro de boi, não se usa mais arado puxado por bois. Mas naquela época que Jesus falou isso, era um instrumento muito usado. Por isso que ele diz: o meu jugo é suave. Ou, como diz essa tradução que eu estou usando, o meu jugo é fácil de carregar. Jugo, portanto, é uma carga para 2. E é isso que Jesus faz conosco, não é? Ele divide o fardo conosco. Ele divide a carga conosco. O salmista, no Salmo 68, 19, ele diz: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. E
esse jugo é um tanto desigual, porque Jesus é que leva o maior peso. Isaías, no capítulo 46, versículo 4, diz: eu os criei e cuidarei de vocês, eu os carregarei e os salvarei. E o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24, da sua primeira carta, ele diz: ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Portanto, vida light é vida com Jesus. Seus mandamentos não são pesados. Ele nos ensina a ser mansos e humildes e nos dá descanso para a alma. Ele divide conosco os nossos fardos. Jesus é light.